Totti, boa noite, galera. Ricardo Soares, Bruno Oliveira, Nath Pimenta, Edmilson. Tem uma pergunta da Nath. Como você se descobriu e como reagiu ao preconceito, principalmente por crescer no interior do Nordeste? Eita, menino. Eu não consigo, sabia, pensar assim, quando foi que eu me descobri, por exemplo, um gay, né? Ou como, vou dizer bicha, quando eu digo bicha, não é as pessoas dizem assim, ai, não sei o quê, você não precisa me chamar de bicha. Quando eu digo bicha, é porque minha auto-identificação mesmo, porque chamava tanto de bicha que chegou um momento e disse assim, ah, ok, sou bicha. E É, daí? é. Então, pula, vai fazer outra coisa. E aí eu vou usar o termo bicha aqui para usar como licença, mas leia-se também como gay, como você achar melhor. Eu não tenho um momento da minha vida assim, Totti, que eu tipo assim, ai, agora. Mas assim, desde de quando eu tenho consciência do mundo e de mim, sempre esteve ali presente comigo. E isso foi muito forte assim na minha família. Tipo assim, eu já era uma coisa que todo mundo dizia. Minha mãe, é, quando uma amiga minha foi recentemente gravar um vídeo com ela, ela dizia assim: sabia que meu filho era diferente? Então tava dado pra mim, assim, no universo. E óbvio, não foi muito fácil, porque no interior de Pernambuco, no sertão, você tinha muito, tipo assim, às vezes quando eu ia pra escola novinho, as pessoas. E era um duplo preconceito por ser gay e ao mesmo tempo por ser negro. Então as pessoas puxavam meu cabelo, eu tinha um topete, aí dizia é menino ou menina. Então foram coisas que foram muito fortes assim na minha infância. E eu até hoje me pergunto como é que eu sobrevivi a tanta violência? Porque a violência às vezes ela não é física, às vezes ela é psicológica. E essa a Sim. violência psicológica pode levar a lugares que a gente não tem controle, entendeu? Mas aí eu venho de uma família assim, que ao mesmo tempo eu olhava para minha mãe, eu via minha mãe como uma referência, uma força, que mulher destemida, assim, braba, assim, manteve a casa. Eu venho eu tipo, meu pai, amava demais meu pai, e meu pai, só que ele tinha um problema com álcool, e ao mesmo tempo eu via a força da minha mãe. E hoje, Toto, eu olho para minha mãe e eu digo, ah, eu quando ela chegou a me bater quando criança, ou coisa parecida, ou que me reprimiu por uma série de questões, até mesmo em relação à minha questão da minha sexualidade, hoje eu olho para trás e eu digo o seguinte, e um jornal me perguntou, inclusive, tá, e sua mãe, como foi para sua mãe aceitar você? Né? Ela acolheu, não sei o que, esse meu amor. Minha mãe não estava preocupada em me acolher, não. Minha mãe queria saber se eu ia ter o que comer no outro dia. Então eu venho desta realidade, de uma realidade marcada muitas vezes pela fome. E aí, eu precisava ser acolhido, obviamente, como minha mãe. Quando eu sofria violência, por exemplo, na rua, meus irmãos me defendiam. É tipo assim, meus irmãos a gente pode chamar aqui em casa, a gente briga, na rua ninguém mexe. Ah, Então eu vivi esse misto e ao mesmo tempo encontrei, né, na vida a força para seguir, né? E por isso que hoje eu advogo essa causa dos direitos humanos e pessoas LGBTQIA+. E não vejo como as pessoas falam como frescura, como mimimi. Cara, as pessoas elas têm que ser o que elas são. Não tem essa história. Por exemplo, eu venho de irmãos todos héteros, né? Eu ali na família não foi sob educação que eu poderia exercer uma masculinidade, entendeu? Ai, não, porque tem muitos homens em casa, não. E eu sempre transitei muito bem. Eu joguei futebol, eu fiz tudo que meus irmãos faziam, mas eu sempre fui uma criança que as pessoas olhavam, é afeminado, é gay, é viado. E isso me batia aquelas coisas no início, mas depois tipo assim, tá, que o mundo venha pra cima que eu tô pronta, sabe assim? Então, no fundo, eu tive esse processo que foi bacana, inclusive, hoje com meus irmãos, sabe? Hoje eu vejo meus irmãos, por exemplo, que são evangélicos, dois irmãos que são evangélicos, e, tipo assim, e há um processo de aceitação da Ruth Vencerebo como artista que me monta incrível, assim. Eu tenho uma relação excelente com meus irmãos. Então, por isso que não tem um momento que eu, e agora me descobri. Desde quando eu me entendo, que eu tenho consciência do mundo, que eu me descobri, descobri a minha sexualidade, a assim. sua família te defendia, a sua família. Às vezes brigava em casa, mas Não, na em rua ninguém casa, mexia. mas na Mas rua a defesa nós era éramos uma certa. tropa, nós éramos um time de futebol, Pô, né? As 12. mulheres e homens, todo mundo jogava futebol. E uma coisa que minha mãe também ajudou, e aí não só pra mim, mas pra meus irmãos. Não importava, Totti, se você era menino ou menina lá em casa. Todo mundo teve que aprender alguma coisa, tipo assim. A gente vem da roça também, a gente um pouco trabalhou na roça, mas também minha mãe ensinou todo mundo a cozinhar, homens e mulheres. Então, se eu digo assim, nossa, quando eu olho, minha mãe estava à frente do tempo dela, todo mundo tinha que aprender. Ia fazendo uma fase. Na medida
que eu saía, por exemplo, que o irmão saía para trabalhar fora, então eu aprendi a limpar a casa, a fazer a comida, não importa, todos os meus irmãos tiveram que aprender esse A tomar processo. conta do mais A novo. tomar conta do mais novo, sabe? Assim, enquanto isso, minha mãe batalhando. Minha mãe é analfabeta, meu pai é analfabeto, mas assim, de um caráter, de uma. Lutou muito para que a gente tivesse uma educação, não só uma educação escolar, mas também assim, familiar. Então, por isso que eu olho assim, cara. Aí hoje, quando as pessoas veem a coisa de internet, às vezes dizem, nossa, mas você não. Meu amor, já passei por coisas piores na vida, não vai É. ser um comentário de internet que vai interditar a minha existência, não. Ou acabar com o seu dia Não, acaba não. produtivo Quando de eu vejo, trabalho quando por eu vejo um conta. comentário que tipo, não tem nada a ver, se a pessoa chega a fazer uma crítica pra mim, ok, eu vejo ali. Às vezes, eu não tenho muita paciência pra ficar respondendo debate em rede social. Não conte comigo pra isso. Mas quando eu vejo que é uma coisa maldosa, eu só faço o seguinte: excluo. Excluo. Eu É, não tenho muito. não tem muita Aprendi. paciência, Mas não, como né? diz a história, eu também não sou barata, né? Às vezes a gente É, fica. exato. É, eu lido, claro que a gente tem os haters que de vez em quando entra lá para, Dar um engajamento, né? cara, pode ir lá o seu comentário, eu sempre deixo o comentário, mesmo que seja negativo, eu deixo ele lá e respondo. Alguns eu encaminho pra polícia mesmo. Brincadeira. Isso, mas também, velho, tem isso, se infringir algum crime, porque a galera acha que você, pela rede social, você pode tudo sem ser identificado, né? Eu acho, é engraçado isso do comportamento humano, né? É, obviamente que, cara, A coisa de o tomar conta respeito, da né? vida do outro é muito engraçado, né? É, é, E às vezes o comentário é isso, às vezes o comentário é sobre a nossa forma física, às vezes o comentário é sobre a coisa. E às vezes não é é. nem sobre o conteúdo, cara. Então, mas o comportamento humano, o que eu acho engraçado é que a galera costuma a valorizar característica física de quem quer que seja, e aí ele pinça algo que ele quer explorar, né? E eu faço muito isso com alguns que fazem comigo, né? Por exemplo, foi aniversário de um grande amigo nosso e ele, infelizmente, ou felizmente, ele é desprovido de forma capilar. Ele não tem muito o telhado, né? Falta algo né? E porque ele também adora explorar uma característica física do outro, né? E do Rodrigo Totti não é diferente. Ele vai lá, pega no pé em algumas situações e a gente rebate exatamente no mesmo. É o toma lá da cá, E né? se vocês têm um nível de relação de amizade, eu acho que isso, Sim, né? Tipo, eu total, acho que isso é total. fundamental. O Isso, ruim é quando alguém que não é do teu meio, que não isso. tá ali, começa Por isso que as piadas. As Ah, pessoas têm liberdade de fazer o que quiser, mas, cara, piada pra mim que diminui a humanidade do outro, que não é legal pro outro, não isso. faz sentido. A gente Mas sabe o pode. que eu adoro? Eu Ah, adoro o seguinte: o camarada chegar a explorar alguma situação física nossa, trazer isso daí como se fosse um defeito, como se ele não tivesse nenhum defeito. Aí eu dou aquele breve zoom aham. na foto do perfil dele, eu já encontro vários ali. Então basta eu escolher No qual meu que eu caso, você quero não vai trazer à tona. No meu caso, você não vai Aquele. encontrar, Não, tá? Porque é aqui a claro. gente entrega beleza. Só que quando a gente coloca também respondendo isso de forma muito serena, sem descabelar ou tirar o sono, não vem a tréplica. E eu acho interessante isso. Porra, legal, o cara fala do meu, eu falo do dele e ele não responde. Por que será? Talvez a minha resposta bagunçou a mente dele, Eu né? aprendi na minha vida, no dia a dia, quando pessoas tiravam onda comigo em relação à minha orientação sexual. Eu sempre, assim, às vezes, muito raro, a não ser que fosse, tipo assim, um caso realmente, tipo, de violência explícita, tá e tal. Mas, tipo, às vezes num ciclo de Aí é amizade com um amigo diferente, que né? tirou até onda, às vezes em relação à minha orientação sexual, fica aquela brincadeira, eu também encontro as formas da gente responder E também, de isso. maneira para que a pessoa possa, então, pensar um pouco sobre o que está falando, né? A gente aprende pela experiência, já dizia Vygotsky, né? Eu acho que esse processo de aprendizado para a gente saber até onde você deve ir com o outro é fundamental. E você
você só o sabe na medida que você mantém relação, né? Isso. Afinal de contas, nós nos fazemos como ser humano em comunhão, na relação com o outro. Então, preciso ter o processo de respeito mútuo, mas eu preciso entender exatamente qual o teu time ali, né, na relação, então, com as pessoas. Exato. E se ele não aprendeu em casa a respeitar os outros, Ele vai aprender na minha escola. Se fosse na minha escola, ele ia isso. aprender. Aí ele aprende.